2, foi. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Nico. Boa tarde, Renato. Tudo bem com vocês? Tudo em paz. Boa tarde. Poxa, é um prazer a gente estar aqui junto para essa conversa, né? Ô, Nico, o Renato, acho que você está conhecendo agora, né? Ele é morador aqui da região, é de Agudos, é um professor aqui de Agudos. De vez em quando a gente tem uns eventos aí, uns projetos juntos, né? Isso. E a gente estava querendo conversar com você, Nico, há bastante tempo já, porque a gente está querendo fazer assim, um trabalho, algo que trace a história dos grupos de poesia que tivemos aqui em Bauru, né? E como você participou do Pirataria, né? Essa é a intenção nossa, ter uma conversa sobre isso. Tudo bem? Sim, tudo bem. Vamos aqui falar um pouquinho a respeito de pirataria poética. Ô, Nico, somente um pouquinho só o microfone. O meu? Isso. Aumentar o volume? Isso. Tá. Foi. 3, 2, terra. Legal, legal. Melhorou, hein? Melhorou bastante. Melhorou? Tá, então vamos aqui. Eu acho que se conseguir deixar a tela direto nos três, porque aí dá para ver a reação em tempo real, né? Beleza? Melhor. Que estava sumindo, aparecia eu que sumia vocês. Tá bom. Bom, Mas eu e aí, tive Nico? essa alegria de participar do Pirataria Poética, né? Nós fizemos esse trabalho aí em 3 poetas jovens que invadiram as ruas aí da cidade, as escolas, enfim, fazendo performances poéticas, varal de poesia, nos anos 80, no início dos anos 80, em Bauru. Né? E foi um movimento muito legal, porque ali agregou pessoas no entorno, a gente fazia as performances no Calçadão, no sábado de manhã, lá na Batista de Carvalho, que antigamente era a Rua dos Esquecidos, né? Então, nós trabalhamos na Rua dos Esquecidos, depois virou Rua Batista de Carvalho. E reunia em torno da banca do poeta, que era onde a gente expunha e vendia livros e poemas, artistas da área de dança, de teatro, literatura, enfim. Então, foi um movimento bem bacana e a banca do poeta chegou a ser conhecida como a Casa de Cultura do Crato, na época. Aí depois, mas foi um movimento muito, muito interessante, muita gente gostou e eu também. E você tem ideia de quando começou, quando teve o início, o grupo e esse movimento? Bom, eu tenho um probleminha com o calendário, sabe? Depois de um tempo assim, eu parei de marcar datas e tal, mas eu sei que eu lancei o livro. A primeira atividade da Banca do Poeta foi o lançamento do meu primeiro livro, Poesias ou Tentativas de Exorcismo Narcisista de um Menino que Pilou os Muros da Vizinhança. Aí a gente fez o lançamento em final de 83 para 84, na Feira Livre. Montamos a Banca do Poeta, fizemos o lançamento. E, em seguida, a gente continuamos, né, por uns meses fazendo o trabalho, aí fomos convidados pela Casa de Cultura Oficial, né, da cidade a reunir os livros, os poemas e lançar um livro. Aí lançamos esse aqui, ó, que é o Pirataria Poética. Né? Aí. Esse aqui, por exemplo, é novinho, novinho, tem só 5 deles. E por que está novo? Você refez? Como? O seu está novinho? Você republicou? Não, esse aqui ele ficou esquecido, uma caixinha com 5, aí em Bauru. E uma viagem que eu fui há uns anos atrás, eu trouxe. Novo. Pai. Está perfeitinho. Agora, já foi encontrado na estante virtual, em sebos por aí. E, segundo o Mário Quintana, o último estágio da glória de um livro é o sebo, né? É o último estágio da glória. Então, esse livro ele já atingiu esse último estágio da glória. Já o meu eu encontrei no sebo. É? E aqui, ó, ele está autografado por você. Ah, é? Quem foi o ingrata? Oi? E para quem que está autografado? Não. Quando eu comprei, depois eu levei para você autografar para mim. Ah, sim. Porque foi engraçado o seguinte, eu comprei uns livros do Mário Quintana no sebo, lá em Porto Alegre, e fui falar com o Mário Quintana, né?
Aí passamos uma tarde conversando e tomando café, 2 bulos de café. E aí eu entreguei o livro para ele autografar para mim, já tinha autografado para outro, né? Aí ele falou, isso aqui são herdeiros ingratos que recebem e não sabem o valor que tem e entrega num sebo. Ah, E aí eu é, tenho uns 3 livros aqui assinados pelo Mário. ele assinou então aí. É. Aí estava lá, para Puxa, que fulano de legal. tal, que diz, e também para o Nicodemos. Você quer que eu relembre para você aqui a dedicatória que você escreveu? Sim, por favor. Tá assim, ó. Wagner, criar com palavras para o mundo ganhar sentido. Um abraço extemporâneo, Nicodemos, 99. Rapaz, que legal. No fim, um pouco é isso mesmo, né? A gente cria sentido com as palavras, né? Sim. E eu gostei desse extemporâneo, ó. Extemporâneo é um micro livrinho que eu fiz aqui alguns, né? Ah, que legal. Isso aqui é uma página de A4 que a gente dobra em 8, e aí imprime com uma página, você faz um livro com 8 poeminhas. Você pode ver aqui, por exemplo. Aí, bem no estilo da pirataria, né? Ó. Sim. Etimólogo. Estuda a origem, o sentido profundo das palavras e fala sozinho. Ó, o Renato, sem dúvida, vai se interessar muito por isso aí, porque ele é fanzineiro, coleciona fanzines. Ah, É bem Renato. legal, Pois gosto. então, entra em campo, Renato. Dá sua bola aí para gente. Não, acompanhando o Wagner aí, né, que tem uma afinidade maior para poder ter o espaço para poder estar falando contigo. E a gente conversou com o Vitor, né? Que é o Martinello, né? O Wagner. Isso. E ele comentou bastante aí de algumas intervenções de vocês também do Pirataria, né? Foi vocês que fizeram o lançamento de livros, que foi lançando livros de cima de prédio, uma coisa assim, não? A gente Acho que isso fez. era do Apenas. Foi? O Apenas fez isso lançando poemas, né? Fazendo chuva de poemas. E nós viemos um pouquinho depois do Apenas, né? E aí nós fizemos chuva de poemas, mas jogando de cima de um prédio que tinha na cidade, um prédio grande, eu não lembro agora o endereço, um prédio que tinha grande, e a gente jogou os folhetos lá de cima do teto mesmo. Eles foram caindo, e aí o vento deu, e eles começaram a entrar para dentro do prédio em todos os andares. Foi um susto geral. Foi muito legal. Lógico, né? Nosso papo era assustar as pessoas, como sempre. Então, isso E aí foi o então, que a gente fez. aí quando você começou, já tinha o Apenas. O que, que você lembra do grupo Apenas? Olha, se isso é um teste de memória, eu não vou ser muito bem avaliado, não, sabe? Porque é interessante isso. Não, do Apenas, principalmente o Vitor Martinello, que sempre foi um grande entusiasta. Eu conheci o Vitor antes de lançar o meu primeiro livro, mostrei meus poemas para ele, ele me incentivou bastante. Era bem jovem, tinha 22, 23 anos, né? E foi uma amizade muito bonita que perdura até hoje. Então, o Vitor é o cara da poesia em Bauru, assim, que incentivou, que levou a poesia para o cursinho, né, para a escola. Aí ele nos convidou, na verdade a pirataria nasceu assim, ele nos convidou para ir mostrar, fazer um varal de poesias no colégio que ele dava aula, que eu não lembro agora o nome, também não sei se isso é um dado histórico, não tem muita importância. Vitor Martinello era professor, chamou e a gente foi. E nessas fizemos lá a nossa performance, conversamos com os alunos e tal, e dali começamos a fazer mais. Então, o Vitor, de certo modo, ele é o parteiro da pirataria poética, né? Olha só, eu não sabia disso aí. Talvez nem Então, ele saiba. isso aí aconteceu, esse convite, então, era para ir numa escola que estava tendo Isso. evento, é isso? Ele dava aula não sei se de português ou de literatura, e poeta, né? Sempre incentivando leitura, escrita. Aí ele nos conheceu, já estava sabendo da gente e tal, e convidou para a gente ir fazer uma participação na aula, mostrar poesia, pendurar, fazer um varal, conversar a respeito da criação poética e tal.
E foi muito legal, porque para nós foi o nosso início assim oficial, né? E dali seguimos, fizemos muita arte, né? E Aqui, eram por poesias exemplo, mesmo, né? Não eram. como? Eram poesias autorais, no caso, de vocês mesmo. Não, é tudo texto nosso. A gente Mas gostava. não tinha esse nome ainda, Pirataria Poética ainda. Ele começou porque a gente não era assim, um grupo, um movimento pronto, isso vai se fazendo, né, no caminhar. Então, a gente dizia assim, ó, nós somos piratas, nós queremos piratear espaços na cabeça das pessoas, para colocar as palavras, para colocar um olhar. Aquela coisa dos anos 70 que ainda estava forte, né, de aquela palavra conscientizar, né, trazer. Sim. Enfim, em suma, eu acho que a gente continua assim, eu mesmo continuo assim, só mudou o verbo, mas a ação é a mesma, né? Sempre querendo instigar o pensamento, instigar o raciocínio, uma nova visão de mundo, de vida, tudo. Coisa nossa, né? Das nossas utopias, né? Graças, a gente ainda, eu ainda sou um utópico, né? E vocês também, porque se a gente está aqui conversando, isso é utópico. Acho que hoje não se usa mais a expressão conscientizar, mas as ações com esse objetivo ainda continuam. Nesse sentido, exatamente. Mudou o verbo, né? Sim. Isso é importante demais, cara. Principalmente uma sociedade totalmente digitalizada, né? Então, e os jovens mesmo, a gente conseguir instigar a leitura e o pensamento crítico é bem legal. E hoje tem um caso muito, muito sério, que é com a tecnologia que nós temos de comunicação e celular trazendo imagem, levando... Está havendo uma coisa que no nosso trabalho de poesia, para trazer a coisa, facilita, que a gente leva o poema, eu tenho um blogzinho, uma continha no Instagram com poemas, com conversas assim. Mas as pessoas estão perdendo a condição de humanidade mesmo, porque estão parecendo robôs vendo o vídeo e aquela descarguinha de adrenalina e tal, e mais um, e cadê a pessoa, né? No fim, hoje a luta é até maior nesse sentido, né? Sim, concordo. Eu acho que o Wagner vai merendar, ele está tirando aí uma merenda. Aí. É bolacha. Ô, Nico, e na escola aí que você foi com o Vitor, que ele te chamou, o que estava tendo lá? Exposição, era isso? Não, era a aula normal do Vitor, mas o Vitor nunca deu uma aula normal, cara. Ele era aceito no sistema porque ele sabia também transitar. Mas a aula dele era uma aula que instigava o pensamento, a produção, a fruição. E a gente fez parte disso. A gente foi como assim, ó, os miquinhos amestrados que vieram aqui para fazer uma apresentação. A gente chegou lá assim, os miquinhos poetas, né? Pá! E fizemos. E ainda faço isso hoje, de vez em quando, sabe? De outra forma, né? Mas ainda me chamam para ir à escola, para levar uma poesia, levar uma rabeca, fazer um... Ainda faço isso. Tá, e essa ação do Vitor é o que instigou vocês também a criar esse coletivo depois que foi expressão o Pirataria. Exatamente. Por quê? Porque a gente dizia, não, nós queremos piratear espaços na cabeça das pessoas, espaços, não tinha esse nome, né, na mídia, mas era o jornal, era a rádio, que a gente chegou a fazer participação, e estava começando a gravação de vídeos, câmeras Betamax, coisa antiquíssima, né? Aí a gente começou a fazer videopoemas, fazia pequenos vídeos com conteúdo poético. Aí depois rolou o Dragão Azul, que foi o vídeo mais longo, e outros, né? Arte de consertar lambretas e outros. Essa entrou nesse tema aí, eu estava até vendo aqui, né? Teve 3 doc que saiu numa jornal quando vocês lançaram o Dragão Azul. Eu achei até interessante, que era um dragão que não tinha boca, não soltava fogo e devorava as pessoas pelos olhos, né? Pelos olhos. Ele tinha 4 olhos, né? Era coisa... E vocês iam destruir o dragão para ele não destruir de vez a Casa da Cultura, né? Então, foi interessante porque essas ideias, assim, nesse caso, o Pipoca, eu não falei os participantes da pirataria, né? João Nicodemos, José Valderi, que ficou sendo Pipoca, era o Zé Pipoca, depois virou People, e o Johnny Rosa. Então, cada um tinha um tipo de habilidade, um tipo de força e tal, e a gente fazia as reuniões, ficava conversando, criando coisas, e aí o Dragão nasceu assim.
E a coisa do dragão é que o objetivo nosso, escondido, né, do roteiro, era assustar as pessoas na rua, causar um impacto visual, né? Falar assim, nossa, o que é isso e tal. E aí criamos essa história de que ele devorava, aí já é a poética da coisa, né? Devorar com os olhos, porque com os olhos também a gente recria, né? A gente faz a leitura do mundo. Então era melhor ter 4 olhos e nenhuma boca, né? Porque assim a leitura. E no final o dragão era destruído. Agora esse é destruído para ele não destruir, é uma leitura que se faz. Mas na verdade um dragão azul é um tipo de nudez. A gente saiu, o dragão azul andando pela rua, é uma nudez. E aí no textinho meu daquele tempo diz, toda nudez será estuprada, no sentido de Nelson Rodrigues, né? Aquela brincadeira dele. E o dragão nu pela rua, o dragão era uma nudez e tinha que ser destruída. E o povo destruiu com gana. Quem viu o vídeo, os caras pularam em cima mesmo e cortaram, só não cortaram com faca porque ninguém tinha faca. Mas foi um evento também, a filmagem disso. Foi muito legal. Faz parte dos videopoemas que a gente fez. Inclusive o Vitor acha que ainda tem lá gravado esse vídeo do dragão. A gente foi na casa dele, só não tivemos tempo, né, de ver. Que ele tem... Ele é bom, eu até gostaria de conseguir e publicar novamente, entendeu? Porque agora tem a mídia, né, YouTube, enfim, outras. Sim, seria ótimo. Quem sabe ele ache lá, né? Nas coisas lá, mas eu acho que ele ainda tem. Então, inclusive eu mandei para você aí o recorte dessa reportagem que o Renato mencionou, né? Sim, você mandou. Eu tenho algumas coisas também. O Cajá, que é um amigo nosso contemporâneo desse período, e continuamos amigos, ele registrou muita coisa e tal, então ele me mandou bastante coisa da pirataria. E Que legal. Já houve um interesse, e há, de certo modo, de reeditar o livro, sabe? Tem algumas coisinhas aí com direitos autorais e tal, porque, no fim, os dois já morreram, né? Só ficamos eu, como diz a música. Só fiquemos eu. Então, eu, como pirata, tenho que remar. Se tiver vento, eu tenho que navegar. Se não tiver, eu tenho que soprar a vela. Mas a pirataria, de certo modo, continua, que eu faço o mesmo trabalho. Continuo fazendo. Mas não tem o nome de pirataria poética e não é a velha utopia, né? Sim. Esse material, quem foi que te enviou, que você falou aí mesmo? André Balieiro. O apelido dele é Cajá. Tá. Mas são coisas assim que vocês produziram ou são coisas de jornal? Fotos, ele recuperou fotos, recuperou algumas coisas de jornal. Tinha uma coisa que a gente fazia também, porque a poesia, para a gente já considerava a poesia uma aura de beleza, de verdade, que habita em tudo e que cabe ao poeta perceber, né? Então, a gente começou a fazer objeto poético, que era um objeto que causava um estranhamento e que aquilo resultava num sentimento justamente desse estranhamento diante do novo, né? Que acaba sendo uma coisa poética também. Um pouco inspirado no Duchamp, a gente lia, né? Fazia as graças e as intertextualidades. Que tipo de objetos eram esses aí? Bom, agora eu posso dar um exemplo, mas, por exemplo, um aquário que é feito para botar água e peixe, com ossos de um animal, assim como se fosse um fóssil dentro do aquário. Então, enfim, eu estou descrevendo, né, uma imagem. Sim. Mas isso causa um estranhamento, porque o cara vai olhar um aquário, ele quer ver pelo menos um peixe, né, ou água. Aí tinha terra e osso. Isso dá um bug, como diz hoje, né? Coisas desse tipo, entendeu? Pega uma caneta, não é mais caneta, é uma outra coisa, e de repente aquilo tem, sabe? Já Sim. Esse material que você tem do grupo, isso que você mencionou que tem coisas de direitos ou são coisas que dariam para a gente usar em uma mostragem, uma reportagem sobre o grupo? Tá tranquilo. A questão de direito foi o seguinte: o Pipoca, que depois se batizou de People, ele criou um site de literatura muito bom, muito impressionante mesmo, que era o Cronópios.
Mas, quando ele morreu, a família dele tirou o site do ar, entendeu? Aí teve uns problemas lá de pessoas que queriam que continuasse o site, enfim. Aí eu imagino que, não sei quem exatamente, mas eu sei que foi da família dele, que se a gente resolver, não, vamos reeditar o Pirataria Poética, se essa pessoa que fez isso, ela souber, ela vai vir querer discutir, entendeu? Eu, por mim, eu Aham, compro, lanço e jogo no mundo, entendeu? Aí tá no sim. vento, pronto. Não, que Mas, seria. mas em coletânea e coisas assim, eu faria tranquilamente. Aham, certo. Reportagem, sem problema. Fanzine, É, né, Renato? Então, falando em fanzine e de publicações que você mencionou aí, vocês que faziam Mosca Branca? Sim, exatamente. O Mosca Branca foi uma das ações. Porque, no fim, a gente era assim, éramos três, mas a gente agregava pessoas em torno. Então, pessoas também participavam, davam, enfim. Aí o Mosca Branca era o nome do jornal que a gente lançou só o número 0, Hum, que é aquele que tem aquela ilustração foi do Roberto Echeverria, que está em Bauru e que faz um trabalho muito bom, lindo o trabalho dele, que era nosso parceiro, assim, enfim, o Edu de Albiero, fotógrafo, várias pessoas que ficavam, se aproximavam e a gente fazia o trabalho junto. O Mosca Branca é o dragão azul, é a mesma ideia do dragão azul, que é uma legal. moça branca, né? A mosca branca se destaca da paisagem das outras, então aquilo é uma caça, é um alvo. E, no fim, o Mosca Branca era um tipo de alter ego nosso. A gente era a Mosca Branca, que chegava e fazia ficar visível alguma coisa e era caçado. Bacana, cara. Aí só teve um número. Você tem ele, não? Tenho. É Ah, uma que bom. folha só, não. Sim, mas que bom. Tem uma folha de frente e verso. Tenho. Sim, legal. Um colega de Bauru que me passou uma cópia. Sim. Passou em PDF, né? Mas é legal, já foi um material conseguido aí. Foi bacana. Depois, se você puder mandar para mim, eu vou gostar de receber. E eu vou procurar também, se eu tiver alguma coisa melhor assim, eu posso mandar. Tá. Aí E a dentro gente. da Bolsa Branca, mas pode Hum, continuar para eu terminar. não, pode falar. Como Tem a seria? ideia da poesia cristal, é isso? Que bom, cara, tá avivando tudo. Que o Vitor comentou alguma coisa, só que ele não esclareceu o que seria, né? Sim, sim. O Poesia Cristal, aí é que entra onde eu ia começar aqui a fala. O Poesia Cristal foi assim, a gente estudou, o Pipoca naquele tempo estudava psicologia na universidade, acho que na Unesp, e a gente conversava muito a respeito de teoria, conversava de tudo, né? Jovem, querendo aprender, querendo entender as coisas. E começamos a ver que a gente produzia um tipo de poema que era assim, tinha um mínimo de palavras e um máximo de significado, né? Isso era uma coisa que a gente buscava, né? De que o poema seria uma ratoeira, assim, que se a pessoa encontrasse o fio, ela pá, e desarmava e aparecia o poema na frente. Senão ficava só aquela coisinha sem graça, como para a maioria é, né? Aí, isso implica o quê? Em ter poucas palavras, ter um jogo inteligente de imagens e tal. De alguma forma, tinha alguns elementos do concretismo, que desmembrava palavras e tal, mas perdia o sentido, né? E o nosso era desmembrar para criar novos sentidos entre as palavras, os signos. Junto com isso, começamos a colocar imagens, que passou a ser o que depois a gente começou a conhecer como poema visual, que juntava palavra e imagem para criar um conteúdo poético. E aí inventamos de chamar isso de poesia cristal. Por quê? Porque o cristal... é o cristal aqui, ó. Né? Aqui tem um cristalzinho. Pronto, o cristal é uma estrutura que se repete, que se reproduz infinitamente até virar uma coisa grande possível de ver e pegar. É o resultado de milhões de anos de pressão e tudo mais. Então, a gente queria um poema que fosse assim, que tivesse esse condensado, uma força, uma energia muito... É mais ideológico, é mais poético do que literário, né? Tanto que fomos criticados por isso. Não queira criar teoria, não, deixa para os teóricos. A gente era jovem, jovem pode fazer tudo, né?
Então, Poesia Cristal foi isso, foi um livro, a gente lançou o Manifesto da Poesia Cristal, explicamos, demos exemplos e tal. E tem o livro também por aí. Eu acho que eu tenho só o meu. Que chama Poesia Cristal mesmo. Poesia Cristal. Aí, veja, então é onde eu ia entrar quando você chamou. Como a gente reduzia a palavra, reduzia o número de palavras, a gente queria chegar nessa concisão. Eu cheguei num poema que tem menos de uma palavra. Não chega a ter uma palavra. E o poema é esse aqui, eu não posso nem dizer, né? Entendeu? Muito bom. Isso é uma muito metáfora. Bom. Isso é uma metáfora do ser humano, uma metáfora do poeta, uma metáfora da vida, né? Então, foi o máximo de concisão que eu, pessoalmente, cheguei, foi isso. Menos que uma palavra e tem um susto, tem uma coisa. Opa. Entendi. Ótimo, muito legal. Viu, Nico? Vocês chegaram, então, a coexistir, você e o grupo, o Pirataria e o grupo Apenas? Sim, o Apenas estava, assim, já estava mais esporádica a ação deles. E, por exemplo, o Reginaldo Tex se aproximou da gente, e outros, né? O próprio Vitor, que estava sempre... O Vitor era a figura presente nos sábados de manhã, e a gente falava poesias. A gente criou uma coisa que era o mini palco. Mini palco ambulante. Era um caixote escrito mini palco, e a gente colocava ele na rua, no meio da rua era calçadão, aí o cara subia no mini palco, falava seu poema, já descia, subia outro, entendeu? Aí o Que Vitor legal. fez dessa brincadeira, bem legal. Ele usou o mini palco. Usou. E foi nosso padrinho, né? Parteiro, praticamente deu o nome sem nem saber, né? Porque nos chamou de piratas, que a gente queria piratear, e virou Pirataria Poética. Ele que chamou vocês de pirata, foi? Ele na minha memória está assim, você sabe, né, Wagner? A gente vai fazendo a leitura Sim. do mundo que a gente tem, né? Uhum. Na minha memória está assim, a primeira pessoa que falou assim, não é esses meninos, é esses piratas aí. Que legal. E isso deve ter acontecido lá quando vocês receberam o convite para a aula dele? Exatamente. Tem até uma matéria no Uhum. jornal, pirata, a gente na escola, umas fotos e tal. Eu não sei se era o Colégio São José, eu acho que era o São José que ele dava aula. Inclusive, aqui no livro, né, no Pirataria, tem umas fotos, né? Tem. De vocês fazendo esses eventos. Sim. Aí essa banca aí a gente guardava na biblioteca pública, que era aquele... Não sei se ainda é a biblioteca pública lá. Enfim. Onde que era nessa época? A biblioteca pública era lá perto do cemitério? Não, lá embaixo, lá na avenida, aquela avenida principal da cidade, a grande lá. Nações Unidas? Não, a de baixo, lá embaixo. É que eu morei em outro lugar, cara, e nome de rua é sempre nome de rua. Para baixo deve ser Nuno de Assis, né? Não sei, talvez. Não. Porque... Tem a Batista de Carvalho, a de cima é uma avenida. Rodrigues, não. Rodrigues. Então é lá. Era onde era a Câmara, né, Renato? Onde é a Câmara Municipal. Isso, acho que o Vitor comentou isso também. Lá que era a biblioteca. E a gente guardava a banca lá. Então, essa foto subindo a escada é justamente subindo a escada daquele prédio. E o Vitor falou que você tá legal. Na feira também, né? Montava essa banca na feira também, é isso? Sim, essa banquinha aí, ela era a nossa unidade móvel. A gente dava os nomes, né? Então, a gente botava... Vai passar, vamos... Muito interessante. Às vezes eu entrava embaixo da banca, que ela tinha essa saia branca aí, né? Eu entrava embaixo da banca e ficava tocando saxofone, sem saber de onde vinha aquele som. Coisas assim, muito divertido, foi muito bom mesmo. E aqui, na parte de cima, na foto de cima, é o mini palco que ele está segurando ou é um tipo de bandeja, parece? Então, essa bandeja... Na verdade, a banca era a banca, né? Essa que está aqui, né? A banca do poeta. Aí você fala dessa bandeja, isso? Exato.
Essa bandeja que era a unidade móvel, porque não tem aquelas bandejas que bota doce para vender assim? Antigamente tinha isso, né? Aí a gente fez uma daquelas de pendurar no pescoço, botava os livrinhos em cima e saía, assim, a banca ficava ali, a gente saía com essa unidade móvel. E eram livrinhos artesanais. Oi? Eram livrinhos artesanais, no caso. Era, às vezes, xerox. Ainda não era esse formato. Esse formato eu aprendi aqui no Ceará. Né? Eu aceito nesse daí, né? Mas eram, às vezes, cartão, papel desenhado, cartão. Mas vocês mesmo que montavam manualmente, assim, artesanalmente. Tudo legal, legal. Muito bom. E aí... É legal, né, cara? Porque atende toda uma diferença, né, de pessoas, assim, em níveis sociais diversos, né? Isso é bem legal. No fim, a gente... Bom, lógico que a gente queria... Enquanto pirata, a nossa ideia era fazer a abordagem, né? Abordar, ir a bordo da outra nave, do outro navio, que era outra cabeça, outra pessoa, e fazer um movimento lá, e sair já ia para outro. Então, era assim... Eram células de... eu não vou dizer terrorismo, porque terrorismo é terror, né? Mas era poetismo, uma coisa assim. A gente entrava e não tinha um nome para isso, mas entrava, mexia no juízo da pessoa, saía, ia em outro. E aí, unidade de Legal. palco. Esse e tipo o que você observa? de referência que vocês fazem a pessoas hoje que nomeiam como terrorismo poético, né? Tem esse Tem nome? uma teoria bem até do gringo, não vem nem brasileiro, cara. Eles chamam Como é o nome que eles dão? Terrorismo poético. É um cara que chama Kim Bay, cara, que lançou um livro falando disso aí. Essas intervenções na poesia como agente comunicador, fomentador, né, de transformador, né, de transformação, tal. No fim, esse era e continua sendo o norte da minha ação poética. Eu faço isso o tempo todo, cara. Eu chego a ser chato, mas aí não estou nem aí também. Né? De quem acha que eu sou chato, eu estou tranquilo na minha. Mas eu faço isso o tempo todo. Hoje eu recebi 2 pessoas aqui em casa, que são do ramo da Rabec e tal, e conversamos um tempo assim. E muito legal. E aí o que eu fiz? Eu inoculei o vírus que eu pude de poesia, entendeu? Porque, agora, eu não gosto da palavra terrorismo. Talvez uma outra seria mais adequada, porque é um terror para o sistema, né? Não para quem recebe. É um terror para o estabelecido, né? Mas para quem recebe, não. Aquilo é uma dose de amor, né? Uma dose de luz. É um despertador do canacó. Legal. É como você falou, continua sendo pirata, né? Continuo. Agora, uma das nossas amigas, o pessoal da dança frequentava a gente lá também, tudo, e uma delas falou assim, Nico, o Johnny morreu, o Pipoca morreu, você é o próximo. Considerando esse conjunto, né, só nós 3, realmente eu sou o próximo, mas não deu pressa nenhuma. Não tem, não. Não. Ô, Nico, e o que você lembra da reação das pessoas, assim, nessas intervenções que vocês faziam com a banca, com o mini palco? Wagner, rapaz, é a mesma de hoje. É a mesma de hoje. Ah, é? É um estranhamento e uma rejeição, na maioria. Aponta logo, assim, já faz aquela... sabe? Esse tipo de coisa. Mas tem aqueles que olham com o estranhamento, foi tocado, sabe? Então, compensa, porque a gente não faz para quem acha feio, horrível, que acha estranho, que acha coisa de sei lá o quê. A gente faz para... A gente joga semente para cair num terreno fértil. E a gente percebe. Com a prática, a gente vem observando e fala, ó, ali pega, aqui não pega, aí não adianta. Entendeu? Então, isso continua. Eu faço isso com as crianças. Eu tenho uma aproximação muito boa com as crianças e as pessoas idosas. Eu já estou chegando nos idosos, né? Idosos. E por quê? Porque eu entro no mundo da fantasia. A criança já vive no mundo da fantasia, no encanto, na coisa do... Aí eu vou lá e só dou umas cutucadinhas. Cara, olha essa flor,
Nossa, o que tem dentro dela? Aí a criança vai lá e olha lá no miolinho. Olha, tem um pontinho amarelo. Cara, isso aí é o... Entendeu? Já foi pescado, já está na nossa rede. É, e tem aqueles em que causou uma impressão duradoura e eterna na pessoa, né? Eu sou um desses. Quando eu conheci o Pirataria, foi na época que eu estava atrás de livros aqui em Bauru para conhecer os poetas aqui, para lançar os 20 poetas, né? Sim. E aí o que eu me lembro de ter ficado assim muito impressionado com esse livro. Ó, essa é a edição que eu tenho lá desde que você assinou. E Sim. aí, rapaz, eu acho que eu mostrei para o Vitor na época, eu não conhecia você nessa época, e aí o Vitor falou que você estava por ali, tal, que você tinha, eu acho que era na São Martin, que você tinha um bar, que você tocava trompete ou trombone, trompete, eu acho, né? Trompete era o nome de um bar que eu tive, uma casa que Isso, dava som ao vivo, que era na Duque de Caxias. era na Duque. Mas antes disso eu tive um restaurante vegetariano, sempre fora de lugar, né, cara? Um tempo que ninguém falava em comida vegetariana, só tinha um em Bauru, eu montei um restaurante vegetariano. Sempre o Mosca Branca. Uhum. Então foi. E aí tinha depois virou o Bar Trompete, e depois neoliberalismo tomou conta, né? Quem era o presidente, aquele tonto que se fala fala que é intelectual, quer nem lembrar o nome. Aí quebrou um monte de gente, quebrou eu também. Eu falei, bom, não tem mais nada a perder então, né? Já perdi o trabalho, o casamento acabou. Eu não, então agora não tenho mais nada a perder. Aí fui para o Ceará. Ah, pois E é, assim, mas antes disso, né, nessa época que eu te conheci, aí a gente começou a fazer uns eventos lá no Sesc, né? sim, Você lembra participamos, disso? participamos lá. O Sesc sempre foi um lugar não sei como anda agora, mas de espaço, né? A gente participou da primeira mostra de livros, a Bienal do Livro de Bauru, a primeira, a segunda, que foi no Sesc. E nesse momento é que a gente deve ter se conhecido nesse período aí, né? Ah, sim, não, a gente se conheceu aí quando eu levei o livro, eu soube que você estava lá, que você tinha o trompete, e eu fui atrás de você nesse bar, Sim. para que você pudesse assinar. E aí depois a gente começou a fazer uns exposição, mostrar os livros lá também, deixar os livros lá para expor no Sesc, e depois a expressão poética, né, com uns eventos lá. Sim. Eu lembro desse começo. Nesse caso, eu já estava saindo de Bauru, já estava assim uma coisa, É, né? Eu já estava com um pé assim no ar, né? exato. Mas o que você... Inclusive, a gente passou por umas situações, eu lembro da gente conhecendo o Maurício Pereira. Não sei se você- Sim, Maurício Pereira, grande músico, grande compositor. A gente estava lá no SESC com nossas exposições lá e ele veio para show. A gente adquiriu o CD lá e eu lembro que você estava a gente estava com dificuldade para abrir o plastiquinho do CD. E ele ensinou para a gente aquele macete da mesa. Falou, Sim. peraí, esse negócio aqui de passar na mesa assim a capa do CD e abrir o plástico, né? Então, essas coisas. Agora, você disse que teve uma influência e tal. Bom, você encontrou a pirataria e tal, mas você já estava buscando, né? Você já era um adepto, vamos dizer, um Ah, sim. convertido, É. talvez um neófito, mas já querendo se converter, talvez, né? Ou já Aham. convertido. Eu continuo esse trabalho messiânico, de chegar e pá, tocar um negócio assim na frente. A prática vence a perfeição. A vida é assim mesmo. Um dia porco, o outro torresmo. Fica entre a piada, isso é poema piada. Cara, a piada é uma coisa para mexer com a gente, né? Um poema pode fazer Sim. também, né? Com bom humor. Aí, pessoas, isso é muito legal, Wagner, você tocou numa coisa que eu acho legal. É que pessoas leram os livros que a gente publicou naquele período, depois, mais adiante, muito tempo depois, começaram a... E de vez em quando eu recebo assim uma notícia dessa. Cara, eu comecei a escrever poema depois que eu vi seus poemas, depois que eu te vi lá. Oh,
depois que, sabe? Quer dizer, que está surtindo. A gente joga a sementinha, aqui e acolá nasce um pezinho, né? Que legal. Poxa, isso é ótimo, né? Ótimo isso. Aqui mesmo, no Ceará, onde estou morando já há alguns anos de novo, eu encontro pessoas que falam, cara, eu te vi na escola, você foi lá, falou uns negócios, mas aí eu comecei a escrever. Aí hoje o cara está trabalhando numa rádio, fazendo trabalho social em cima com a literatura e tal. Eu acho que estamos cumprindo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Tem tido um efeito duradouro, e tanto é que essa nossa conversa aqui, né, Nico? É algo que é aí para preservar essa memória e expandi-la, né? Sim, sim. Eu acho muito importante fazer isso, Wagner e Renato, porque, principalmente agora, que as notícias têm que ser sempre novas e tudo é sempre atropelando, e as pessoas estão ficando sem memória. E o que é que acontece com quem está sem memória? Começa a cometer os erros do passado. Entendeu o que está acontecendo aí? Né? Então, essa ferramenta nossa, essa coisinha aqui de você, ó, por exemplo, sonho com o dia em que não terei mais pesadelos. Eu sonho com esse dia. E trabalho para esse dia chegar. Como? Fazendo isso que vocês fazem, fazendo isso que eu faço. E as pessoas que conhecem a história, elas não vão cometer aquele mesmo erro. Vão cometer outro, mas tudo bem. Vão tentar acertar de outra forma, né? E hoje a humanidade está assim, tem lugar que está na Idade Média, cara. Tem lugar que voltou 200 anos. Nós tivemos um problema recente aí com aquele presidente que foi preso, que voltamos na história, no tempo, né? Um período terrível. Aí é bom isso, porque faz um link do passado com o contemporâneo, porque isso aqui não é passado, pirataria não é passado, o trabalho que vocês fazem, que nós fizemos, não é passado. Ele continua o quê? Ó, extemporâneo. extemporâneo. Essa palavra sempre teve com você, essa ideia também era um conceito, assim, que você colocou ela na dedicatória aqui para mim, Não, e segue com ela aí. Talvez ela tenha surgido nesse período aí, porque uma dificuldade é saber onde é que, falando de mim, né? Onde é que eu estou no tempo. Porque eventualmente eu leio, por exemplo, eu tenho um dicionário de latim antigo. Aí eu pesquiso palavras lá no dicionário de latim antigo, por exemplo. E a gente está aqui, cara, em 2025, né? O século XXI, que eu, quando era menino, achava que não ia nem ver. Né? Então, aí, de que tempo eu sou? De que tempo nós somos? A gente, à medida que avança no tempo assim, a gente vê que a gente pode ser do futuro, cara. A gente continua lutando por esse futuro que a gente sonha, né? Então, a gente está lá lutando e está aqui tentando aguentar e está no passado estudando. Então, isso é extemporâneo, não tem um tempo. Não tem uma marcação cronológica, entendeu? Para mim, isso é muito tranquilo. Mudando, vamos temporalidade de época e tal, vamos. Uma matéria mais recente da sua visita a Bauru, você teve contato com o cordel aí também, né? Rapaz, isso aí é a prova das transformações que a gente passa. Na época da pirataria, a gente dizia e tirava onda com isso. Olha, rima da tuberculose. Rima da tuberculose, cuidado. Por quê? Porque a gente brigava com aquela forma, com aquela estrutura que era obrigatório, métrica, rima e tal. Isso já bem depois do modernismo, né? Mas era o nosso jeito radical de tratar essa coisa da forma poética, das formas poéticas. Então, para mim, métrica e rima era assim, só se fosse para tirar onda mesmo com a métrica e a rima. Quando eu vim para o Nordeste, eu comecei a ver um tipo de música e a estrutura da poesia de cordel e tal, e comecei a aprender a estrutura poética do cordel, as várias formas de expressão, seis versos, sete sílabas poéticas, 10 versos, 11, enfim, 1000, tem várias formas, e comecei a exercitar. Aí eu acho legal fazer, sabe? Porque permite, assim, alongar mais no assunto, são várias estrofes, 30, 20 estrofes e tal, e você vai tratando o tema melhor, assim, com mais detalhes,
se vai contar uma história, você tem como fazer aquela coisa literária, né, de criar um suspense, criar uma surpresa, enfim. Coisa que no nosso poema porrada, né, o poema, a gente fazia, jogava e saía correndo, né? Mas, assim, não é a minha forma natural de expressão. A minha forma natural de expressão é essa, concisão, rapidez no gatilho, entendeu? A pessoa fala uma coisa e já vem uma resposta. Isso é a minha natureza. Agora, eu sei usar a técnica, sei fazer o soneto, sei fazer o sonetilho, fiz alguns, mas a minha forma natural é essa, assim, da espontaneidade. Certo. E você lembra, ô Renato, alguma coisa ainda sobre isso aí ou estou te interrompendo? Não, pode ir. Você lembra também sobre um grupo chamado Merda, que tinha aqui em Bauru, não? Não lembro com esse nome, não. Foi em Tá. que período? Eu acho que foi anterior apenas pelo que a gente estava vendo aqui, né, Renato? Sim, então tá. Eu ouvi falar coisa de outras pessoas que fizeram e tal, mas eu não vi assim nada escrito, não tive contato com pessoas e tal, não sei nem quem participou. Certo. É um mistério mesmo quem participou. Veja, desculpa. Eles não querem deixar explícito, assim, então. É? É. Quer mostrar, cara? É bom. É um mistério. Eu tenho coisas que eu fiz também que eu não gosto de divulgar, não, sabe? Porque a gente, quando é jovem, faz coisas que às vezes não é daquela maneira e tal, enfim, mas o que conta é que é a nossa franqueza do momento, né? Mas é bom que exista, porque, por exemplo, isso que vocês estão fazendo, que a gente está fazendo, estamos rememorando coisas, trabalhos, pessoas, tem essa importância histórica de criar conhecimento. E quando, por exemplo, Rodrigues de Abreu escreveu, que bom que foi publicado, senão a gente não tinha noção de que ele tinha existido, né? E ele, não foi só ele, tinha outros poetas, outras mulheres também que escreviam, mas a gente não tem notícia. Ficou na gaveta, ficou escondido, ficou investido, né? E a poesia, cara, é uma necessidade. A poesia, a transcendência é uma necessidade, e fazer poemas é uma forma de transcendência. Música é uma forma de transcendência, a arte toda é uma forma de... É uma necessidade humana, em todas as sociedades existe, em todos os tempos históricos existe, mas às vezes não fica registrado. Minha avó contava histórias, era uma contadora de histórias, entendeu? E não tem nada escrito por ela, nem gravado por ela, mas era uma pessoa que fazia parte da tradição de receber uma cultura e passar adiante, né? Nem todos estão registrados. Sim. Aí o Merda, talvez pelo nome, talvez pela ideia, talvez pelo... Não estão querendo aparecer? Não, eu vou falar. Eles usavam pseudônimos, né? De escritores, acho que alemães, né, Renato? Alguma coisa assim. O jornal é de 87, é posterior, né? É posterior. 87. Era um jornal meio anárquico, saca? De crítica. Então... Por exemplo, Renato, você é do Zine, né? Você gosta de fanzine e tal. Eu fiz isso também em momentos da minha vida, em lugares que eu morei. E é uma coisa que passa anônima, né? Sim. Porque ela atinge um espaço, um número de pessoas, mas hoje é possível fazer pela internet, fazer um zine digital e colocar para frente. Mas, assim, ele tem reduzido, né, a área de ação dele, né? Tem uma bolha, né? É um público determinado, um determinado segmento. Só que hoje, cara, um lance que é legal, pelo menos aqui em São Paulo tem isso, né? No estado, algumas feiras dedicadas a essas publicações, né? Fanzines e publicações independentes. Então, acaba abrindo um público maior, né? Um público mais curioso, né? Geralmente, pessoal universitário, né? Alguns estudantes secundaristas que têm essa pegada. Então, acaba, de certa forma, abrindo, né? Um pouco mais essa bolha, né?
Aham. Aí eu mais 2 colegas, a gente tem um coletivo que chama Usinagem. A gente tirou a ideia da usina, né? Usinagem, que é a publicação de fanzines, né? Então, uma usina de ideias que a gente vai transformando em... Eu vejo uma semelhança, Renato, do Zine, dessa coisa da abrangência dele e tal, com o cineclube, o cineclubismo, Sim. né? Tem uma semelhança, né? Que reúne pessoas afins e tal, que curtem. Bauru teve movimento de cineclube. Tem uma galerinha que faz ainda, né? Tem, então. Aí eu vejo que tem essa semelhança. Das rádios piratas também, né? As rádios Sim. comunitárias, então, entendeu? E que, na verdade, é um caminho também para a escrita, né? Hoje o fanzine teve uma certa relevância no mundo escolar, né? Na questão pedagógica, que eu acho bem importante, cara. Eu acho que é legal, né? Né? Esses jornalzinhos de escolas, jornalzinho de Grêmio Estudantil, que nada mais é que o trabalho do fanzineiro. Essas pessoas que fazem isso são as pessoas que fazem a diferença no caminhar da humanidade. Cada um na sua área de abrangência, cada um com o poder que conquista, que tem, que tal. Mas, às vezes, é só no bairro, às vezes é só na família, na vizinhança, no grupinho da escola. Mas isso tem em todo lugar, ainda bem, cara. E hoje ainda tem. Porque isso é um trabalho antifascista. É um trabalho que mostra a possibilidade de novas interpretações, de novos comportamentos, de novas ações, mostra que a gente pode ser mais pacífico, pode conviver melhor. E tudo isso que é feito aí está buscando isso, de certo modo. A gente lança um poema, a gente está querendo ver quem é que vai gostar daquele poema, porque se gostar daquele poema, está na minha área, entendeu? Faz parte que, na verdade, acaba sendo fomentadores, né? Vamos supor, se você faz no seu bairro, atende só no seu bairro, pô, mas as pessoas não ficam só nesse bairro, de repente ela vai para outro bairro, vai estar né, comunicando essa informação para outro local, então vai indo. E o outro lance que é legal também hoje, né? Você falou de todas essas ações do pirataria, em Bauru acho que não tem ainda, acho que talvez tentaram. Mas você vai em São Paulo nas periferias, né, cara? Você pega um boteco, transforma um canto do boteco numa biblioteca, fazem sarau naquele botecão, né? Que vai uns tiozão lá, é legal isso aí, cara. Ou seja, fazendo papel que o Estado não faz, né? Na verdade. E desculpa, Renato, eu acho que o Estado não tem que fazer isso, não, sabe? Não tem que se meter, não. Não, mas eu estou falando nesse sentido, que é o papel da questão da educação, né, da cultura e tal, não faz, os caras. Eu vejo uma coisa assim. Nós fazemos. Exatamente. Eu vejo assim, o Estado ele tem um lugar, é a necessidade, mas é porque ainda é necessário o Estado. Mas eu trabalho para... A minha utopia é não precisar do Estado. Sim. Entendeu? É autogestão, é uma coisa... Está no meus... Anarquismo está no meu primeiro livrinho, com 20 e poucos anos. O anarquismo ideal não é a falta de governo, é a falta da necessidade de governo. Sim. Dá um salto, né? E a gente trabalha para isso. Aí é o mundo que a gente está querendo construir, né? Correndo aí para fazer isso. É legal. Ô, Nico, nesse tempo aqui que vocês estavam lá com a banca, as publicações que vocês distribuíam aqui eram que formato? A gente fazia cartões, tá aqui, né? Só mostrar numa câmera maior aqui, só porque eu não quero mudar de tela agora lá. A gente fazia cartões, escrevia, desenhava. Tá vendo aqui atrás dessa foto? Tem um papel jornal pregado numa parede, e lá a gente escrevia poemas. Ó, o Pipoca aqui tá pintando, tá vendo aqui? Eu lá desenhando, aqui o Johnny, tá meio fora, aí. O Johnny, o Pipoca e eu escrevendo naquele papel que está lá atrás dessa foto aqui, ó. E as pessoas podiam chegar e escrever poemas também. Era aberto, a gente dava o papel, o lápis, assim. Aí era um mural, só que não sujava a parede, desenhava no papel. E então isso era uma forma de distribuir. Não era só assim, a gente dava um poema, a gente dava a possibilidade da pessoa se expressar também.
escrever seu poema, fazer seu desenho. Fizemos isso na Batista. Espalhava um rolo de papel assim na rua, grandão, desses Ah, papéis aí, e canetas. E o povo ia passando isso. é? Cara, teve muito disso Que também. legal. Quer dizer, não era só dar comunhão, tipo assim, né? Vai dar comunhão, não. Cada um faça o seu pão, cara. Tá aí, ó, a massa. Aham. Aí, lógico, E, juntou algumas coisas. Algumas dessas pessoas se transformaram em artistas, já eram artistas e não sabiam. E aí alguém teve um momento que pôde se expressar e tem gente que virou músico, gente que virou bailarina, artista plástico, da que molecada, legal. né? Muito legal. E É o aí, tal o, do ah, terrorismo, amorismo. é, é. E aí o salto para chegar no livro, como que foi isso? Isso aí a gente começou a incomodar. Foi uma sorte, foi assim, a gente não fez, a gente só fazia nosso trabalho, só fazia isso que a gente estava fazendo. Na época, me perdoem eu não dizer o nome aqui, mas tem secretário de Cultura e Delegacia Regional de Cultura. Aqui não tem o nome deles, devia ter, né? Mas eles viram que a gente estava incomodando, que estava incomodando no bom sentido, né? Porque eles também eram poetas, né? O Odil, bom, agora não vou lembrar, cara, me desculpem. Mas eles estavam na cultura, na administração, aí falaram, vamos publicar esses caras, esses meninos, sei lá como é que eles falaram. Aí a Que gente fez legal. a partir desse interesse deles. Aí botamos esse papel jornal, fizemos tudo, né? Assim, diferentão. Papel jornal, papel grosseiro, que a gente sente o tato, que era para justamente atingir todos a bandeira da pirataria que o Pipoca fez, era recortado em pano aqui, coladinho. Enfim, por que fizeram? Porque era o que estava acontecendo naquele momento. Um pouco depois do Apenas e, pelo que eu entendi, antes do Merda. Que eu não sei. Depois veio Expressão Foi. Poética, né, que fez o trabalho também, que vocês fazem até hoje. Então, a capa que você lembra como que foi? É uma foto da bandeira Isso aqui é uma ou é foto um... da. Então, inclusive isso, não é um desenho. A tecnologia antes de imagem não era assim muito simples, né? Aí isso aqui é um pano preto com um pano branco desenhado e colado em cima. Aí esses fiozinhos aqui são os fiozinhos mesmo que restam do pano. Fotografou, aí eu escrevi à mão isso aqui, Pirataria Poética, e virou a capa do livro. Aí, assim, como se fosse uma bandeira, né, de Aham. pirata, né, de navio pirata. Aí, Era bom, vamos tudo... aqui, por exemplo. Com quem que a gente falava? Não sei o quê, não sei o quê, como é? A esperança é a última que matam. Que tal fazer um poeminha? Será que eles vão entender? Será que eles estão aí ainda, querendo fazer o mundo violento, o mundo todo lascado, né? E a gente continua fazendo poeminhas, porque o que o fascismo mais detesta é a beleza, É, é a inteligência, é a metáfora. Porque a metáfora não é para todo mundo. E não é para eles não entendem a metáfora. Aí é inimigo da metáfora, inimigo da beleza, inimigo da fruição, né? É só pela. Bom, enfim, a luta continua. E qual que eram sim. as referências de vocês, escritora, musical, o que para inspirar nas poesias, nas ideias? É interessante isso, cara. Eu li poucos poemas, eu li poucos poetas, mas quando eu comecei a ler, eu já estava tentando escrever. Eu já escrevia sem ter lido os poetas. Sim. Mas assim, o que me impressionou e impressiona profundamente como um poeta denso, um poeta que abrangeu assim todas as possibilidades, foi o Drummond. E o poeta que eu mais me identifico e que por graça eu tenho uma dedicatória dizendo assim: nós bebemos na mesma fonte, meu cúmplice, é o Mário Quintana. Quintana, agora Quintana. O meu texto tem aquele humor também, tem aquela coisinha ácida, aquela brincadeira, enfim, que ele tinha
também, assim, quando eu fui visitá-lo, a gente passou esse período que eu falei aí, mais ou menos de hora, não conta, porque é o tempo Kairos, né? Mas a gente bebeu 2 bules de café, conversando. Nesse tempo não tinha celular, não tinha fotografia fácil, então não tem registro, só na memória. E o que é que a gente conversou? Cara, a gente se divertiu tanto, porque falava de música, de poesia, de não sei o quê, e era 2 meninos brincando assim, sabe? Então, eu vi o tanto que não que eu me espelhasse nele, mas é que eu via assim uma vibração de semelhança mesmo, sem comparar, sem querer ser grande coisa, né? A grande coisa que ele é, né? Mas, assim, influência nesse sentido. Aí depois o Leminski, que também bebeu lá no Mário Quintana, né? Alguma coisa do Mayakovsky, que começou a desmembrar, né? Mas o poema dele tinha sentidos e tinha direção também. Enfim, a influência foi essa, basicamente, né? Cecília, enfim, alguns poemas, algumas poetas, mas eu nunca me preocupei muito em ler poesia, não, sabe? Nesses aí eu encontrei. Aí, por exemplo, Bauru tem Vitor Martinelli, que é um poeta gracioso, né? É um poeta ateu que tem o maior medo que Deus não exista. É uma contradição muito linda, né? Muito bonita. Aí tem, assim, não quero falar de todos, porque nem conheço todos, mas também tem o Brandão, que é um poeta denso, um poeta que a gente lê e fala, eu vou me jogar, né? É uma coisa forte, eu gosto também, mas eu não consigo escrever assim, não é assim que eu me expresso. Embora É, quando eu leio... inclusive uma vírgula aí, não sei se você ficou sabendo, mas a obra completa do Brandão foi lançada recentemente aqui, o ano passado aqui. Então, eu soube assim, via internet, sem... Mas eu quero ter, cara. Agora é aquilo, é uma coisa assim, eu quero ter e quero ler. E como eu botei num desses livrinhos aqui, Perigo, contém poesia. Use com moderação. O poema dele, para mim, assim como alguns outros, eu tenho que usar com moderação, porque é muito denso, mexe mesmo. E Uhum. aí eu tenho que me preservar. É, Ele merece uma antologia, assim, sim. sem dúvida, sem dúvida. Naquela época que a gente estava indo no Sesc, ele estava lançando também algumas coisas, até de forma independente, né? Tudo isso aí foi compilado agora por uma editora aqui chamada Mira e Veja, aqui de Bauru, É? e lançaram o Tijolão. O Vitor também tem, né? O Tijolão dele, a obra dele, né? E aí agora tem Vitor e Brandão. Só que o Vitor tem também, os dois, né, vão continuando tendo coisa inédita ainda aí para publicar, graças a Deus. Pois é. Eu quero lançar, eu tenho muito... Assim, aconteceu uma coisa assim interessante na minha forma, né, de trabalhar com a poesia, com a palavra impressa, principalmente. Quando eu morava em Bauru e tinha contato com pessoas da literatura e a poesia era assim uma coisa a gente fazia o tempo todo e era conversando e fazendo, e publicava, né? Então eu tinha isso bem fácil. Quando eu vim morar no Nordeste, aqui a poesia é outra, a estrutura poética é outra, as formas poéticas são outras, embora tenha alguma coisa, a gente conhece, tem Miró no Pernambuco, tem alguns poemas que são semelhantes. Aqui eu não tenho muito onde lançar isso, não. Você entendeu? Se eu falar que eu sou poeta, vão querer que eu faça uma cestilha. Que Eu faça o faço, quê? hein? Não entendi. Aqui a poesia tem uma estrutura, algumas estruturas mais ou menos definidas. Esse poema moderno, assim, solto, poema visual, não é muito comum. Ah, Aí eu tá. deixei de publicar, continuei fazendo, botava uma coisinha aqui, outra ali, mas tem muita coisa inédita. Por falta de estar no meio, né? Você está no rodeio, você tem que ser peão. Você está no meio da pescaria, você tem que saber pescar. E no meio da poesia, você tem que fazer o seu poema e publicar. Agora, se tiver só, nessa linguagem, eu estou só por aqui. Tem 2 ou 3 assim, e a gente se comunica, escreve, mas não é a mesma coisa. Então, eu deixei de publicar. Eu estou me devendo Entendi. isso, publicar minhas obras incompletas.
Aham, incompleto. Ô, Nico, mas voltando um pouquinho ali do que a gente estava falando da publicação desse livro, vocês faziam de forma independente e tal, e de repente vocês foram convidados, né, pela Secretaria da Cultura, foi isso que eu entendi na época, né? E aí, qual foi, o que você pensou com isso? Pô, conseguimos alguma coisa? Foi uma realização? Sim, sim, foi tipo uma chancela, né? Ao que a gente faz, então tem algum valor, né? Porque a gente gostava, a gente se divertia, fazia, curtia, mas quando chega um reconhecimento, isso é um tipo de reconhecimento, né? A Secretaria de Cultura chamou a gente para publicar o livro nosso e pagou a publicação e fez. Então isso aí foi um tipo de um rito de passagem, né? Se o primeiro rito de passagem da pirataria foi as aulas que a gente participou, umas 2 vezes ou 3 do Vitor, foi um rito de passagem, né? Essa da publicação desse livro, reconhecido pela secretaria, foi outro, né? Foi muito bom, deu a nós assim um tipo de autorização, né? Ó, vocês estão na história, façam aí, né? Sim, e vocês eram três. Tá? E tanto para você quanto para o Johnny e para o Valderi, caiu da mesma forma? O trabalho fluiu bem para fazer o livro? Você lembra desse processo? Tranquilo, foi bom demais. Foi difícil a gente escolher os poemas, porque tinha muita produção grande, né? E cada um escolhia o seu, e depois a gente foi botando em ordem, escolheu um número de poemas e viu como é que poderia ter uma sequência entre um e outro. Tanto que tem momento que todos são assinados, né? Do Johnny, está escrito Johnny embaixo, e assim o meu e do Pipoca. Porque em alguns momentos um poema complementava o outro. Vinha como um reforço Sim. daquilo que foi dito. Então a gente foi assinando. E não foi difícil escolher, quer dizer, não foi difícil escolher porque tinha muito, mas o nosso trabalho era muito tranquilo, muito prazeroso, sabe? A gente pensava assim, uma mesa com 3 pernas. Não pode Aham, sair um, se sair a mesa cai. Aí as aham, 3 pernas têm que estar mais ou menos na mesma altura, meio equilibrado. Isso aí aconteceu meio naturalmente, aham. né? Eles já tinham especificado assim, ó, tem que ser um livro com X páginas. Não, esse detalhe técnico assim, não me lembro das coisas, não. Eles quiseram fazer, pediram para a gente apresentar, a gente E eles fez deram liberdade para vocês mesmo bolarem tudo. total, total. Fizemos tudo aqui. Pois é, isso aqui é a letra manuscrita, que eu que desenhei, que na época eu fazia mais isso e tal. Não tem essa fonte aí no Google Fontes. E você juntou aí, fez uma junção dos nomes, né? Aqui, né? Aí, ó, nessa página que você mostrou, né? Fez Sim, uma junção do nome de você. Johnny, Nicodemos, Pirataria Pipoca Ética, né? Pipoética, né? Que era o Pipoca. Muito bom. E o fotógrafo que está aqui acreditado, Edward Albiero. Ele está aí, ele mora aí, ele é arquiteto. Ó, essa senhora Ah, era a avó do Zé. Cadê? Ah, meu dedo aqui. A avó do Zé Valderi. Essa aí é o lançamento da banca do poeta na Feira Livre de Bauru e o lançamento do meu livro, o primeiro livrinho meu. E o Edurd é um arquiteto, fotógrafo, foi músico também, amigo nosso, que fazia parte dessa confraria, né? Porque no fim tinha bastante gente, né? Que estava assim em volta da banca, ia sempre no sábado e tal. Era um ponto de encontro nosso. legal. E esse seu Vocês primeiro três era livro? quem enchia. Vocês três seriam que o pessoal costuma falar o núcleo duro, que era o idealizador das atividades, mas tinha uma galera que acompanhava vocês também. A gente fazia o movimento, fazia o evento, dizia, ó, a banca vai estar na. A gente montou na Unesp, montou no Sesc, montava ela em lugares, né? Aí dizia, a banca vai estar em tal lugar, os amigos iam. Aí todo sábado de manhã a gente passava a manhã todinha na Batista, com o povo ali transitando e a gente dando poemada no povo. Mas eles colaboraram assim com escritas, com. Colaboravam porque também, por exemplo, o Edurd fazia fotos, o Echeverria fez ilustrações, o Sivaldo chegou com a galera da dança também
ele fazia parte do grupo de teatro Castiçal da Meia-Noite para Sol de Passagem, que eu entrei no grupo também. Aí era um grupo de teatro que fazia performances na porta do cinema, dentro do cinema, na rua, em todo lugar. É um movimento Bacana. grande, né? Bacana. E a pirataria Era Castiçal da Meia-Noite? Castiçal da Meia-Noite para Sol de Passagem. Uhum. Ele fez história também. Era dirigido pela Suzy May, que hoje mora em Garça. Foi secretária de Cultura lá e tal. Foi um momento... Suzy assim, May, você falou? Suzy, com S-Y, e May, com A-Y, M-A-Y. Ah, certo. Procura em Garça, que tem notícias dela. Mas era assim, era o final da ditadura, entendeu? 83, 84, 85, então estava havendo um borbulhar, né? Estava todo mundo se expressando, então o Bauru teve esse momento assim bem legal, né? Eu tive a alegria de participar. E esse primeiro livro que você tinha, como foi a publicação dele? Esse aí foi eu mesmo paguei, a gente ia para a gráfica e via quanto ficava, tantos exemplares e tal, e apresentava o boneco e fazia. Foi tudo feito por nós, assim, tudo feito. Na verdade, esse eu fiz só. E foi o primeiro lançamento oficial da Banca do Poeta, da Pirataria Poética. Então, a gente inaugurou a Banca do Poeta e lançou esse livro. E essas fotos que tem da feira são desse dia. A feira era lá nas Nações Unidas, a feira de domingo. Esse é o livro Poesias ou Tentativas que você tinha mencionado lá. Isso, de exorcismo narcisista de um menino que pulou os muros da vizinhança. Eu continuo pulando os muros da vizinhança, entendeu? E o Johnny e o Valderi, eles tiveram também livros solos nessa época? O Valderi teve. O Johnny não teve nenhum livro solo dele, não. O Valderi teve novidades, teve... eu teria que pesquisar, porque eu já não morava mais no Sul, já tinha ido. Quando eu fui, a pirataria ficou só duas pernas, aí o trabalho... A gente não tinha essa comunicação fácil, né? Aí a pirataria parou, praticamente, mas os poetas continuaram fazendo, assim, o Pipoca seguiu em frente, fez o Cronópios, que era esse site, né, de literatura, muito bom. Olha isso aqui, de Johnny, por exemplo, ó. Poema ótico. A cor é cor enquanto a luz estiver em nós. Tão simples, tão direto, né? Que lindo, né? E lindo. O que vale isso, né? O que vale isso, cara? Vê direitinho, né? Presta atenção. Então, era nesse nível a coisa. Olha, aqui, ó. A verdade, ó, filosófico. A verdade habita o fenômeno, não suas interpretações. Vamos lá, até hoje estamos brigando com isso. Então, o mais gostoso disso tudo é que alguns poemas aqui, de 84 para 24, são 40 anos. 40 anos, e tem alguns poemas que ainda estão pulsando, como uma... Sim. Né? E o nosso objetivo era esse. A gente brincava assim, nós fabricamos ossos. É uma basófia danada. Nós fabricamos fósseis. Isso aqui um dia vai ser raridade. Eu dizia isso naquele tempo. Ó, isso aqui compre, porque um dia isso vai ser raridade. Hoje é. Chegou. E ele termina aqui na última página, tá escrito continua, né? Continua. E continua, né? Embora que eu seja o próximo. O próximo, mas... Tá longe disso. E continua assim também, sabe? Aqui, por exemplo, no Ceará, eu encontrei uma pessoa com um livro desse, que eu lancei aqui em 85, que eu morei aqui já nesse período, e eu lancei aqui, botei... Aí, cara, uma pessoa que eu não conhecia, conheceu o livro, e eu encontrei recentemente com a pessoa, falou, cara, então você é aquele da pirataria? Pô, aquele poema mudou minha vida, comecei a escrever, não sei o quê. Uau! Que legal. Olha só. Aí, que beleza, hein? Né, a gente fica achando que vale alguma coisa.
Ah, poxa, que esse é um efeito, né? É maravilhoso. E você falou aí da época da ditadura, né? Você lembra de alguma coisa assim que dificultava nesse sentido? Ou nessa época, como que era assim no interior de São Paulo? Você conhece aquela história da roupa nova do rei, Ah, Renato? Que o rei, aí chegou dois charlatões e disseram ao rei que vamos fazer uma roupa muito bonita, mas só as pessoas só. inteligentes, as pessoas especiais. Tal. Inteligentes, né? Poderiam ver e tal. E o rei saiu pelado pela rua. Aí na multidão, ó, que roupa linda, ó, que roupa linda, todo mundo. Aí um meninozinho lá falou: o rei tá pelado! Isso vai ser a encarnação desse menino. Então eu já era assim desde menino. E por ser assim, com 10 anos, 1970, governo Médici, tricampeonato mundial, tortura correndo. Eu fui com o dedo assim, o cara da diretoria da escola, com um menino de 10 anos. Você muda o seu jeito, porque senão eu expulso você da escola, você não vai estudar em lugar nenhum. Você, não sei o que lá. Um menino com 10 anos, o cara apontando assim, de cima para baixo o dedo, levei o maior susto. Né? Isso ficou gravado. Depois é que eu fui entender quem estava com o dedo assim. A ditadura, velho. Porque eu estava falando em movimento de classe, de reunião, eu era representante da classe com 10 anos. E tal. Eu, não, aula sábado não, por que aula sábado? Que isso, não sei o quê. Aí o cara chegou. Aí depois que eu entendi, falei, quem é esse cara que chegou assim? Já morreu, né? Era a mão da ditadura falando comigo. Dizia, olha, cara, você se liga, porque senão a gente pega você. Então, quando a gente começou a pirataria poética, já era aquele menino lá que já tinha sido reprimido pela ditadura. E continua, esse menino continua, de certo modo, aqui expressando, né? Mas foi forte, sim. Eu peguei mesmo, eu senti, eu vi coisas, eu escutava o sussurro das pessoas, o medo, entendeu? A gente vive uma democracia representativa. Não, não pode falar nada, calma. Entendeu? Era um negócio assim, o ar dava para cortar com faca. Era... Então, isso influenciou, lógico, que influenciou a minha forma de ser, né? Mas o venenozinho, entre aspas, né? Aquela coisa assim do menino que fala, o rei está nu, oh, você está nu. Continua essa mesma coisa. Então, com ditadura, sem ditadura, eu ia estar falando assim, o rei está nu, né? Presta atenção. Entenda. Sim. E vocês conciliavam essa atividade do pirataria com que atividades assim? Você na época trabalhava ou estudava? Eu trabalhava. Eu entrei muito cedo no trabalho. Eu comecei a trabalhar com 13 anos por aí. Né? E nesse período eu estava no Banco do Brasil. Eu tinha feito concurso, estava como funcionário do Banco do Brasil. Então estava garantido aquele salário, né, que era bom naquele tempo, e me permitia fazer à vontade essas coisas sem me preocupar muito, né, com essa parte. Mas ao mesmo tempo lá dentro a repressão era grande também, né? Porque eu não me encaixava de jeito nenhum na estrutura, né? Eu não sei, Renato, você é professor, né, Renato? É? Sim, Então, aí, por exemplo, para ser sim. professor, você está dentro de uma escola. Aí tem uma estrutura de hierarquia, tem uma grade curricular, né? Tem um sistema todo que você, eu tenho certeza, você quer se expressar como um indivíduo, como um professor que tem um conteúdo que tem uma pedagogia própria, eu tenho certeza disso. E não pode se expressar. Né? Pode dentro de um limite, mas se você quiser mesmo chegar aí, vamos fazer aula na rua hoje, tem que pedir autorização para o pai, tem que um monte de coisa. Aí eu também não encaixei nesse esquema do professor. Embora o que eu sou, além de poeta, eu sou professor. O tempo todo eu estou professando, né? Mas eu não me encaixei na estrutura de ensino, na grade, na cadeia que é a estrutura, né? Do ensino. É muito triste isso, que seja assim. A sua família entendia esse trabalho da banca? Como que era, como que reagia a isso? Meu irmão, eu vou lhe dizer, eu tive um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, irmãos, e
e a estrutura familiar equilibrada, como era nos anos, né, nos anos 60, 70, tinha uma forma assim, funcionava assim, o pai, a mãe, os filhos e tal. E eu fui criado dentro disso. Agora, quando eu tinha 17 anos, minha família se mudou e eu fiquei. Eu morava em Tupã, e eu fiquei porque ia servir o tiro de guerra, porque estava apaixonado por uma menina e estava namorando e tal. Daquele momento em diante, eu não vivi mais. Eu passei mais 2 anos com a família do meu pai, com a minha família mesmo, dentro da mesma casa, e depois nunca mais eu morei com eles, né? Então, a opinião da família não foi importante para mim. Assim, meu pai me aceitava bem, achava legal. Meu pai também era meio da arte, minha mãe por um caminho também, os dois eram professores. Então, eu não tive problemas, dificuldades e nem apoio. Eu simplesmente, o apoio que eu tinha, assim, não me reprimiam. Achavam, legal, que bom e tal. E meu pai também escrevia um pouco. Enfim, então a família não teve, assim, essa... Não pedi autorização. Entendi. Mas eles chegaram a ler, assim, você sabe? Sim, dei o livro, levei os livros, os poemas eu mostrava, levei para o meu pai, dediquei. Hoje eu tenho comigo os livros que eu dediquei a ele. Ele já faleceu, Sim. né? Aham. Mas, assim, Que ele legal. tinha uma alegria, assim, de que o filho dele... Porque a gente tem, na minha família, tinha um tio-avô, que era tio do meu pai, que fundou a Faculdade de Filosofia do Crato, que hoje é a Universidade Federal URCA, Universidade Regional do Cariri. Foi fundada pelo meu tio-avô. Então, na família, tem uma história assim de pessoas que gostam de estudar, sabe? E aí meu pai via nisso e falava, está acontecendo, tem a continuação. Então, ele tinha uma alegria com isso. Pô, que legal, hein? Muito bom mesmo. E aí, os seus planos hoje em dia, assim, você é luthier aí, né? Faz as rabecas, né? Sim. Plano, cara. Faz música também, né? Compõe, lança, né? Componho, gravo, lanço, faço... Eu continuo fazendo a mesma coisa, só que eu faço mais coisas com um pouco mais de tecnologia, então um pouco mais de facilidade em algumas, e continua sendo a mesma coisa. É o terrorismo cultural. Eu quero encontrar uma palavra melhor para isso, sabe? Porque senão é possível ser enquadrado lá também e ser caçado. Mas eu continuo fazendo a mesma coisa. Seu som sumiu. Wagner. Pirataria mesmo, não é? Fala de novo, porque estava mudo. Ah, tá. Estava escutando. Sim. Eu acho que a palavra é pirataria mesmo aí que você está procurando. No fim, continua aquela mesma ideia, né? Entrar na cabeça e fazer um movimento ali, na cabeça do outro, e ver se ele leva um susto, né? Dá um choquinho. Eu faço isso o tempo todo. Às vezes, eu faço, por exemplo, o instrumento que eu faço é esse aqui, ó. Lindo. Rabeca. E aí com ele eu toco, faço apresentações, repertórios assim, mas não uso a rabeca como apoio para a poesia. Eu deixo a poesia no lugar dela e a música no lugar dela, sabe? Eu não faço esse trânsito. Raramente eu musico algum poema meu, alguma coisa assim, muito raro. E você tem algum plano assim? Você perguntou de planos, né? Sim. Meu plano, cara, é continuar fazendo isso, tendo saúde para fazer isso, tendo mais alcance, porque no fim a gente quer um pouco mais de reconhecimento, porque o reconhecimento é o fermento. O reconhecimento que eu digo assim é mais pessoas saberem do trabalho, né? Não é assim, o cara é bom. Não é isso. Estou nem aí de ser bom, não sei. Mas que o trabalho resulte no que a gente está buscando, que é justamente que mais pessoas façam isso, que mais pessoas despertem, né? Professor, não é assim que a gente trabalha, né? Então, meus planos é continuar fazendo, fazer mais, encontrar mais parceiros e fazer isso durante muitos anos ainda. Sim. Muito bom. E, Renato, pelo que você está vendo aí sobre os planos nossos aí, tem alguma questão ainda que você queira, acha interessante saber do Nico já? Acho que tem bastante informação, né? Depois a gente tem que reescutar essa entrevista.
E qualquer coisa a gente faz uma nova entrevista mais para frente, né? Caso a gente for achando mais informação. Sim, sem problema. Porque funciona assim, né, cara? Eu penso o seguinte, cara, isso aqui, meninos, nós meninos, né? Brincando aqui de zine, uma coisa que eu acho interessante, eu gostaria de fazer, mas eu faço muitas coisas e não consigo fazer tudo que eu quero. Mas imagine, por exemplo, isso, um podcast. Aí lança um podcast desse mês. O podcast desse mês foi lá, uma conversa com o Nicodemo. Lá no YouTube, onde foi, bota para frente. Ao mês que vem, faz no mesmo modelo, com outro modelo, com outro poeta, com outro artista. Pega um contemporâneo desses, aí o Echeverria, por exemplo. Enfim, tem pessoas aí, né? E não precisa ser aí, pode ser uma pessoa de lá com lado. Tá? Porque hoje com essa ferramenta aí da internet. Seria um podcast, assim, uma frequência de. E aí, isso aí, eu acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer, é um plano. Mas se vocês quiserem fazer, quiserem contar comigo para fazer de alguma forma, eu estou disponível. Que isso que a gente fez hoje é um podcast. Sim. Uhum. Legal. Que legal, muito bom. Nico, nós estamos quase 1h30 conversando aqui. Quero agradecer muito você aí pela disposição, né, pela disponibilidade de relembrar esses pontos aí tão importantes para a gente, que nos marcaram e que a gente quer manter a memória viva, né, do que vocês fizeram e para continuar influenciando mais pessoas também. Que bom, Wagner. Eu vejo assim, a gente tem uma coisa de querer ser ouvido, né? De querer ser lido. É por isso que a gente escreve, é para ser lido, por isso que a gente fala, para ser ouvido. E isso tem uma longevidade relativa, né? Porque a importância disso é relativo ao tempo que pode durar no ar um programa desse, ao tempo que a pessoa vai dedicar a assistir, ou a um livro que foi publicado e pode cair na mão de uma pessoa, e isso provocar alguma coisa, e ela também agir. Mas a nossa ação, ela é pequena, por maior que seja, é pequena, porque a humanidade é grande, né? E tem pouca gente na humanidade. Tem gente dentro, né? Pipoca tinha uma brincadeira assim, o Dragão, por exemplo, tinha essa coisa, ó, tem gente dentro. Tem gente que tem gente dentro, tem gente que não tem. E a gente quer botar gente dentro de gente. Humanidade dentro da humanidade. Aí a gente faz isso para isso, né? Mas a nossa ação, por maior que seja, por melhor que seja, diante do tamanho do problema, do tamanho da humanidade, da transformação que tem que haver, é muito pequeno. Por isso que a gente não pode deixar de fazer, de jeito nenhum. A gente faz, mesmo que seja um pãozinho por dia, a gente faz. E aí eu agradeço a você também, Wagner, Renato, que, da sua forma, está também contribuindo para isso, né? O que eu desejo para nós é que a gente faça isso mais e com mais pessoas e mais eficiência ainda. Muito obrigado, então, Nico. Muito obrigado pelas palavras. Foi muito, muito bom para mim, também para o Renato, a gente está aqui conversando nesses... Agradeço, foi uma satisfação conhecê-lo, né, mesmo que à distância. Foi um aprendizado, né, velho? Na verdade, muita coisa vocês fizeram aí que é um animador para nós aí, né? E tentar, de repente, recuperar algumas coisas semelhantes, dar uma roupagem ligada à atualidade hoje, né? Bem legal. Exatamente. Você está falando mesmo de qual cidade agora, Nico? Agora estou... Isso tudo é muito engraçado, né? Onde eu estou, né? O local, o lugar. Não faz muita diferença. Eu poderia estar na Índia ou na China e onde eu estou agora, no Crato, né? O Crato é um lugar na geografia. Mas a gente está falando de um lugar no tempo. A nossa condição não é geográfica, é temporal. A gente está falando de um tempo, de um mundo que não é num lugar, mas é num tempo, né? Então, de onde... Desculpa, viu, Wagner? É o meu jeito de ver, né? De quando você está falando? Eu estou falando... De quando? Eu estou falando do futuro, em alguns casos. Em outros, a gente está falando do passado, né? É um trânsito, assim. Tá certo. Poesia, né, cara?
Viva a poesia, né? E dá para ver que você realmente a vive. Não tem Nico, mais uma vez. não tem jeito, não dá para ficar sem. É, muito bem. E você acha que a gente extraiu aqui pontos essenciais aqui sobre o grupo, sobre o pirataria, que a nossa intenção era essa mesmo? É, eu creio que sim. Eu até lembrei coisas que eu já não estava mais lembrando assim, né? A gente não faz um filme, né, o tempo todo. Mas foi bom porque eu rememorei algumas coisas e também soube outras. E tem muito mais, né? Tem as pessoas, por exemplo, se perguntar para o Edu de Albiero o que foi a pirataria, ele vai dizer uma coisa. Perguntar para o Echeverria o que foi a pirataria, ele vai dizer outra coisa. Porque cada um vê do seu lugar, né? E, enfim, é o que a gente está fazendo mesmo. Poesia necessária como o pão de cada dia, como diz um poema, né? Tá certo. Ô, Nico, então, muito obrigado mesmo. E vamos continuar nos comunicando aí, né, para levar esse projeto em frente e também para a gente continuar trocando aí nossas ideias e também estar sabendo como um outro está aí, o que está rolando por aí, o que está rolando por aqui, né? Sim, Até a gente se ver presencialmente. sim, que bom, vamos sim. Eu tenho um projeto de ir a Bauru, não sei quando é que vai ser, mas eu vou. E a gente Oh, que faz ótimo. ao vivo, faz, viu? E vamos ver a possibilidade da gente fazer mais vezes ou com outras pessoas, manter uma periodicidade assim, né? Um zine seria um zine, né, também. Ele está ali publicado, Sim, não é impresso, né? audiovisual, né? Um Um audiovisual. videozine. Tá. Tem esse nome de podcast, né, mas a gente pode dar um nome mais bonito também. É um videozine. Videozine. Pronto. Eu vou concluir a gravação e se sair do ar, se não sair, a gente pode continuar aqui para dizer o tchau. Beleza, então. Tchau, tchau. Alô, Obrigado a todos que ficaram até agora. Revendo isso daí. Estava ao vivo, Até mais. Tá, um abraço.